Onde é que a gente tá, Rogério? Nós estamos subindo a serra, Robertinha. Nós pegamos uma estrada pra fazer algo diferente hoje. Dia lindo, né? Puxa vida. O dia tá lindo. Mas tá frio. Muito. Tá muito frio. Tá 9 O graus. Rogério tá aqui de manga curta porque a gente tá dentro do carro dá pra arriscar. Novo Aceman Mini Cooper. Aqui dentro tá quentinho, mas lá fora acho que tá uns 8 graus, 7 graus agora. Por aqui, aí, né? por aí. Se bem que aqui na serra eu acho que tá mais frio. E o céu tá azulzinho, tá um sol lindo. Você até desconfia que tá calor, mas na hora que você abre a porta... Aí vem aquele vento gelado. E, Rô, a gente tá aqui hoje pra fazer mais um carpool, né, em parceria com a BMW. E porque a gente vai falar de um assunto que nos pedem muito e a gente vive muito isso, que é o conflito geracional, né, Rogério? Pois é, a gente tem um conflito de gerações aí e a gente precisa trabalhar nele. Precisa não sei se o nome é com conflito, ele, né, Roberta? Não sei se o nome correto é conflito. Parece que tá em guerra, né? Não é isso. Mas tem diferenças, né? Tem coisas aí que a gente precisa entender para fazer a geração funcionar. Então, quando a gente fala em diferenças, parece até meio bobo pensar isso, porque a gente sempre vai ter que viver com diferenças entre as pessoas. Mas, quando a gente analisa as diferenças entre as gerações, isso parece que fica mais acentuado. Fica mais evidente, é verdade. Pra ti, Rogério, como é que é lidar com... Tu é não sei se tu é um boomer, baby boomer. Não, eu não sou baby boomer. Tu é um millennium, né? Eu sou um millennium. Eu sou de 80, né, Roberto? Eu já sou geração millennium já. Eu sou millennium também. E como é que tu lida com os baby boomers? O Marcelo é baby boomer, né? O Marcelo é baby boomer. Eu tenho mais facilidade de lidar com baby boomer, porque é uma geração parecida na forma de pensar e na forma de agir. Porque o baby boomer é o pós-guerra, tempos difíceis. E os tempos ficaram difíceis por um período grande. Sim. Então a gente tem um jeito de agir, de pensar e de valorizar as coisas mais semelhante do que essa diferença que a gente tem, por exemplo, da geração Z. Geração Z. É isso que mais te chama a atenção? Isso é a coisa que mais me chama a atenção. Como a geração Z tem dificuldade de lidar com pressão, problemas, enfim. Frustração, nada pode dar errado, enfim. As coisas que a gente fica aqui repetindo, né? E por que tu acha que é assim? Porque eu vou trazer um exemplo bem prático aqui, né? Quando a minha mãe estava na minha fase de juventude e tal, ela falou, vou trabalhar para te dar tudo que eu não tive. A escola que eu não tive, a festa que eu não tive, o brinquedo que eu não tive e tal. Mas eram tempos difíceis, foi difícil, inflação galopante, enfim, por um monte de questões, eram tempos difíceis. Então ela não conseguiu fazer tanta coisa. Mas eu sou da primeira geração que meus filhos estudaram, entendeu? Eu tive a oportunidade de estudar e tal, e é uma geração que teve muito mais oportunidade. Você imagina, quem nasceu em 1950, em 1960, talvez seja uma geração que não teve tanto acesso ao estudo, à universidade. Quem nasceu em 1980 só não fez universidade se não quis. Se não quis, exatamente. Né? Porque tinha muitas formas de se fazer isso, né? Com financiamento do governo, faculdade aí a preço baixo e tal. Que a faculdade virou uma coisa muito mais difundida, né? Nessa época ficou muito mais dos fácil. Anos 2000 ali, exatamente. Né? Então, eu tive a oportunidade de estudar. Por conta de ter a oportunidade de estudar, de aprender outra língua, enfim, de me capacitar mais, logo eu tinha mais condições do que a minha mãe. Então, quando veio meu filho, eu podia fazer pra ele tudo aquilo que, inclusive, eu queria e não tive. Que já era mais do que o que minha mãe gostaria de ter tido e não teve. Então, a geração que veio aí é uma geração que não ouviu não, né? Pouco não, pouca dificuldade. E teve cara, muita tem de gente tudo. Trabalhando em prol deles, no caso. Ô, Roberta, você ainda é bem mais nova do que eu, né? Mas você viveu a geração que não tinha iFood. Sim. Você viveu o período da sua vida que não tinha iFood. Que não tinha internet. Quando a gente queria comer uma coisa gostosa, a gente ou ia buscar num lugar legal, até porque você já é de uma geração, você vê, a tua geração, a minha, a gente ainda tinha condição. Você trabalha, as pessoas trabalham, é normal trabalhar. E a gente tinha condição de ir num lugar e comprar alguma coisa, comer algo diferente, experimentar algo diferente. Normal isso aí. Agora pensa que nessa geração Z, o cara nasceu já com internet. Então, internet pra ele nem sabe qual é a diferença de um canal de TV e assistir as coisas na internet. Ele nem entende o que é um canal de TV, por exemplo. A geração Z, ela não sabe o que é ter que esperar pra fazer qualquer coisa. Pra fazer qualquer coisa. Aí o cara dá dois tecladinhos ali no celular, pede um iFood. E aí come um negócio diferente. Às vezes ele passa a semana inteira fazendo refeições, pedindo refeições no iFood. Não vai pra boca do fogão queimar a mão, cortar o dedo,
Enfim. Talvez, então, na verdade, a maior diferença é que não exista tanta necessidade de aprender a fazer algumas coisas. É tudo muito fácil, muito na mão. E aí, por que eu falo isso, Roberta? Porque é um valor que minha mãe me deu. São nas pequenas coisas que a gente faz as grandes conquistas. Isso é um valor que sempre teve na minha casa. E eu tento passar isso pro meu filho também. E há poucos dias atrás aqui, desse dia que a gente tá gravando, não sei exatamente que dia que vai pro ar, eu tava lendo novamente o Arrume a Sua Cama. Cara, esse livro é fantástico. E lá ele fala, por que arrumar a cama, né? Por que essa analogia de arrume a sua cama? É a primeira atividade que você pode fazer no seu dia que abre portas para as próximas atividades que você vai ter que fazer. E a partir do momento que você realiza a primeira atividade, você abre espaço para a segunda para a terceira para a quarta atividade, e aí você mantém um nível alto de atividade, de produtividade e de fazer as coisas que são importantes, partindo das coisas que são simples. Sim. Cara, se você não arruma a sua cama, o que você vai ser capaz de fazer? O que mais no seu dia tu vai conseguir? O que mais no seu dia você vai ser capaz de você? Né? Se você não lava a louça que você terminou de comer, cara, o que você vai esperar como próxima atividade? Se você não vence cada etapa, que próxima atividade você vai fazer? Sabe que eu vi um influencer e eu achei muito legal que ele falou assim, eu tô fazendo um desafio de 30 dias sendo uma pessoa melhor. Como? Ele começou a cronometrar e gravar o tempo que ele leva para fazer algumas coisas. Então, por exemplo, ele tava procrastinando de arrumar o roupeiro dele. Aí ele foi, vamos ver quanto tempo leva. Ele levou 15 minutos para organizar o roupeiro dele. E eu achei genial porque ele falou assim no final, viu? Era uma coisa tão simples que eu fiquei enrolando porque eu não queria fazer e que agora já tá até pronto. E aí todo dia ele faz. Então, tem um dia que ele acorda mais cedo. E aí todo dia ele repete, né? Então se hoje ele acordou mais cedo, amanhã ele vai acordar mais cedo e fazer a mesma coisa. E amanhã, depois de amanhã ele vai acordar mais cedo, fazer essa outra coisa, tipo, sei lá, arrumar a cama e fazer outra coisa, sabe? E assim ele vai indo. Mas aí, Rô, ouvindo... E aí, por que o conflito, né, Roberto? Olha isso aí que você tá falando. Coisas simples, coisas básicas que a gente precisa fazer no dia a dia. Outro dia eu ouvi assim, porque eu sempre falo isso, né, pra ajustar bem aqui a narrativa, né? Eu sempre falo com meu filho, quando eu tô ensinando, eu falo, pô, mas na minha época, cara, a gente mora, 50 metros da escola, Roberto. E às vezes ele fala que tá com preguiça de ir pra escola, eu não aceito isso. E às vezes ele chega atrasado na escola. E às vezes fala que tá com preguiça de ir na escola, eu não aceito isso. Aí eu falo, caramba, na minha época, eu pegava ônibus pra ir pra escola, eu ia pra escola a pé, era bem longe, era bem cansativo e tal. E aí eu ouço algumas pessoas dizendo o seguinte, não adianta ficar comparando a sua época e a época do outro, qual era a dificuldade, qual não era. Tá, mas se a gente não puder comparar, como que a gente educa? Como que a gente demonstra? Por que é importante? Porque é importante. Né? Não tem, que é a questão dos valores, né? Porque tem um meme que brinca muito, né? Que é, olha o meu pai ali indignado comigo tendo uma vida mais fácil que a dele, sendo que ele lutou a vida dele toda pra eu ter uma vida mais fácil que a dele. Isso, mas a questão não é a gente lutar pra ter a vida mais fácil, a questão é gerar valor. Exato. A gente precisa gerar valor pros nossos filhos, porque depois, senão, como ele vai... Por que a gente lutou pra ter por eles? Porque a gente não tinha. E eles tendo, vão fazer o que no futuro? Vão lutar? Vão lutar pelo quê? Vão lutar pelo quê? Vão entender o quê? Esse software baixado. E aí, se não tem o que é ruim, como que ele vai saber o que é bom? Mas então, Rogério, o que essa geração tem que lutar pelo quê? Então, essa geração tem que aprender que os valores estão em outros lugares. Por isso que a nova ostentação, Roberta, hoje é saúde, é se cuidar, é ir pra academia, é comer melhor. Porque são as lutas que a gente tem hoje. Hoje a gente não precisa... você pensar que, quando o homem era um primata, ele tinha que caçar para comer, né? Hoje você toca o telefone e a comida chega, tá bom. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que cuidar de fazer atividade física para cuidar da saúde física. A gente tem que cuidar da cabeça fazendo terapia para cuidar da saúde mental. A gente tem que escolher uma religião para cuidar da saúde espiritual. São esses cuidados que essa nova geração vai ter. Eles olham para a qualidade de vida. Isso é o que vai ser importante. Porque bens materiais já não vão ser aquele negócio que vai ser uma luta para poder ter. Não, vai ser difícil a gente conseguir conquistar bens materiais. Não é essa a dificuldade que a próxima geração vai ter. Né? Até porque as coisas estão muito mais acessíveis no sentido de fácil de ter. Exatamente. Né? Claro que as coisas têm um custo. Tem um custo, né? O acesso Mas o acesso está muito maior, né? Está muito maior. Agora, a outra questão é a seguinte. Deixar a temperatura aqui que tá confortável. Lá fora tá 9 graus. 8 graus. 8 graus. 8 graus.
E dentro do carro a gente tá aqui nos confortáveis 24 graus. E aproveitar e falar disso, né? Como esse carro é seladinho, fechadinho, né? A gente não ouve o ruído, né? O conforto sonoro, o conforto térmico é animal, Eu acho que né? o mais legal do carro elétrico é isso, né? Porque ele não faz barulho, né? É como se o barulho que a gente ouve é dos caminhões passando, da rua. É verdade. Mas não tem o barulho do motor mesmo, não tem, porque não tem motor. Tem um motor elétrico, né, que não faz barulho. Elétrico, exatamente. Mas tem o lance do conforto como um todo aqui, o silêncio, o térmico, é muito bom. Então, conforto. Voltando, né? Vamos falar da palavra conforto. Conforto é uma coisa que a geração atual vive e é uma coisa que irrita a geração anterior. O fato das pessoas sabe não por que quererem irrita, sair Roberta? da zona de conforto. Isso não é recalque? Não é recalque, sabe por que irrita? Às vezes eu me sinto irritado. E aí eu tenho algumas discussões com a minha esposa disso, né? Pô, mas você lutou pra ele ter conforto? Sim. Eu quero que ele usufrua do conforto. Mas ele não pode deixar o conforto fazer dele um incapaz de lidar com pressão. E com desconforto. E ele precisa lidar com desconforto para valorizar o conforto. Roberto, o que eu vejo na geração, né? Falando de empresa, a gente gerindo empresa, a gente fazendo o nosso papel de gestor ali, né? Você na tua área, eu na minha, enfim. O que eu mais sinto de dificuldade da geração é que eles não sabem lidar com pressão. Roberto, a gente já viveu coisas ali impressionantes, do tipo, cara, a pessoa abandonar o posto de trabalho ao meio-dia, porque ao prestar atenção na quantidade de vendas que ela tinha feito naquele ciclo de fechamento do mês, ela identificou que ela não tinha atingido o nível que ela precisava para a meta que ela gostaria, então ela ia ter menos salário do que o que ela gostaria, porque ela não bateu meta, é comissão. E aí ela não soube lidar com essa pressão, ela teve que ir embora para casa para pôr a cabeça no lugar. Eu respeito, é um sentimento, eu respeito o sentimento. Mas veja, a melhor opção era ir para casa, colocar a cabeça no lugar, porque não bateu a meta. Ela ainda tinha mais metade do dia de trabalho, que dava para correr atrás de alguma coisa. Ou o certo era ficar, treinar, se preparar, continuar o desafio para ir melhor ainda no próximo mês. Quer dizer, se ela abandonou o posto de trabalho naquele momento, se ela abandonou o que ela estava fazendo naquele momento, a chance dela melhorar pro próximo mês já se reduziu em 4, 5, 6 horas. Então, na verdade, o que eu percebo é a dificuldade de enfrentar o problema e lidar com ele. Aí você tocou onde eu queria. Você traduziu o que eu queria mostrar. Então, assim, qual é a maneira de lidar com o problema? Virar as costas para ele e abandonar. Não é a melhor forma de se resolver um problema. Essa é a guerra com a minha geração. Tu só tá ignorando. Finge que não existe, amanhã é outro dia. É aqui que eu sinto a diferença de geração, né? Então, se a gente for olhar, você discordava de um monte de coisa da tua avó e a tua avó achava que você era uma louca. Achava que eu era uma fedelha, né? Uma fedelha. Uma fedelha. E tá tudo... O que quer, né, falar se não tem a experiência que eu tenho, né? E não estava errado. Exatamente. Mas agora, a quebra aqui é um pouco diferente. E aí, numa próxima geração, eles vão falar que a quebra é diferente. É óbvio que a quebra é diferente. Mas veja, a gente estava em busca, fazendo coisas loucas, buscando soluções diferentes para os mesmos problemas. 5 quilômetros, viu? Vira à direita. Nós estamos usando o GPS do carro, que é maravilhoso, conversa com você. E fora que a tela é enorme aqui pra gente se achar, né? Então, Roberta, a diferença aí. A gente estava fazendo coisa louca, aproveitando de inovação da tecnologia, aproveitando para buscar um jeito diferente de resolver os problemas. E era esse o ponto. Agora não, agora as pessoas estão fugindo de resolver o problema. E aí é que tá. Não pode fugir do problema. Não concordo que fugir do problema é a melhor solução. Pô, tu acha que dá para comparar o empresário Baby Boomer Millennium com o carro a combustão e o Geração Z com o carro elétrico? Não sei, acho que a gente tem que pensar nisso, né? Faz a mesma coisa pensando de um jeito totalmente diferente, né? E eu fico pensando na questão do carro elétrico tem essa questão da facilidade, né? Mas ele tem características muito diferentes. Que tem que ser respeitadas. Exatamente. E tem, todos os modelos têm os seus benefícios, né? Tem os prós e os contras. Exatamente. Né? Tem a parte boa e tem aí a parte não tão boa assim. Mas também não é só coisa ruim, né, Rogério? Tem muita coisa boa. E aí a gente fala de muita coisa boa que o empresário Boomer, Millennium, que a geração Baby Boomer, a geração Millennium, podem aprender com a geração Z. A geração Z é o Gen Z, né? Tá certo. Geração Z.
E a gente com eles, porque os caras veem as coisas de uma forma mais fácil, eles têm mais acesso à tecnologia, eles estão mais... Consegue Enfim, entrar aqui? A gente vai ter que consigo. entrar aqui. Então, essa questão da tecnologia é uma coisa, né? A geração Z consegue responder mais rápido à tecnologia. Eles conseguem ter mais familiaridade porque eles nasceram. Nasceram 100% tecnológicos. Você imagina, a geração Z nasceu com internet de alta velocidade, né? É verdade. O teu filho já nasceu... Já nasceu com internet no celular. O MSN existia ainda quando o Vini nasceu? Não. Acho que já não tinha mais MSN. Tu acha que a liderança da Gen Z é melhor que a liderança do Boomer? Então, ó, vamos lá. Eu não sei falar se é melhor ou pior. O que a gente precisa fazer, eu gosto de dados, né? Tem coisas que eu gosto da geração Baby Boomer, tem coisa que eu gosto da geração Z. Olha só, a geração Z lidera por propósito, então as pessoas trabalham mais por propósito do que por qualquer outra coisa. Então tem que fazer sentido, a coisa tem que dar sentido, tem que somar qualidade de vida, enfim, as coisas tem que ter sentido, tem que ter propósito. Quando você pega um Baby Boomer, ele faz porque tem que ser feito e pronto, é comando e controle. Então isso também é um choque, porque um Baby Boomer acha que é muito simples, cara. Você fala pro cara fazer, ele faz e acabou. Um geração Z, para ele tem que fazer sentido. Só que também se faz sentido, a produtividade, ele tá colocando muito mais conhecimento, muito mais facilidade de tecnologia, ele tá colocando um ganho de escala absurdo nas coisas. Então a produtividade pode ser maior. E não vai funcionar no comando e controle. Então a gente tem que buscar um equilíbrio, né? Parece um clichê falar isso, mas é verdade. No fim do dia a gente tem que ter o equilíbrio das coisas. É que o problema do comando e controle é que muitas vezes as pessoas não pensam no porquê que elas estão fazendo. Elas só fazem. Então, mas pensa num período pós-guerra. Ah, a sim. pessoa não tinha que pensar, ela só tinha que fazer. Porque era pra produzir a mesma coisa do mesmo jeito para um volume grande de gente. Porque, período de guerra tava faltando tudo. O que não se tinha? Não tinha as coisas de base, não tinha muito o que inventar, Você vai pegar aquela porção de coisa, pôr dentro da lata e fechar a lata. Aí você tem que fazer isso 1 milhão de vezes por dia pra, levar comida pra 1 milhão de mesas. Ah, e mas ponto. eu não aguento mais, mas tem que É ser isso, feito. é isso que é e pronto. Agora não, agora as necessidades são outras. O comportamento de consumo mudou, o comportamento humano vai mudando. As pessoas vão se relacionando de uma forma diferente. Até porque não existe mais esse perigo. E aí eu venho pra você, ó. Quem é que sobrevive? É o mais inteligente? É o mais forte? Ou é o que tem a maior capacidade de se adaptar? É o que tem, com certeza, a maior capacidade É a maior de se adaptar. capacidade de se adaptar. Então, não tem o melhor e o pior. Tem uma adaptação, um equilíbrio e colocar na ponta do lápis o que é melhor para ser feito em termos do que se está buscando como objetivo. Esse é o ponto. Tá, Rô, e o contrário. O que o Gen Z precisa entender que ele pode aprender com as gerações anteriores? E aí entra o lance da experiência. E aí entra o lance que a gente estava falando antes, qual a palavra que eu usei? Que eles são... Eles são ansiosos, não sabem esperar. Não, mas eles são também... Não é aquela palavra que eu falei que eles são... Não é insubordinado. Insolentes. Insolentes. Então, eles são insolentes. O que acontece? Qual é a parte que eu acho da geração Z, que eu acho que isso é ruim e tinha que melhorar, e isso eles podem aprender com os Baby Boomers? É o seguinte, experiência. Cara, por mais que você tenha acesso à informação, então a gente tá numa geração que eles têm acesso a milhões de informações assim que acordam com um quadradinho que é o celular na mão. Isso faz os caras terem a sensação que eles já sabem de tudo. Eles não têm mais nada para aprender. né? Eles sabem realmente. Ou que eles conseguem aprender ali sozinhos, num né? segundo. E é verdade. Eles sabem. Mas saber não é a mesma coisa que fazer, que ter a experiência, não é a mesma coisa que habilidade. Então, entre o que eles sabem, aplicar o que sabem e fazer o que sabem, entra o vácuo, que esse vácuo é a experiência. O Baby Boomer é um cara que aprendia um negócio e fazia acontecer e melhorava. O Geração Z acha que já sabe e já é perfeito, e não é. Então, ele não sente ainda a falta da experiência. Aí, o que acontece? Ele se frustra muito rápido, que aí entra o que a gente estava falando antes. Porque, como ele conhece, ele não entende o porquê não deu certo. Não deu certo porque você não tem experiência, cara. E a experiência conta, precisa do período de experiência, precisa viver as coisas. Não importa o quanto conhecimento que você tenha. Uma mulher fica 9 meses grávida para gerar uma vida.
9 mulheres não vão fazer 9 um filho mulheres em não uma- vão fazer em um mês. bebê em um mês. Uhum, 9 médicos não fazem a mulher ter o bebê em um mês. uhum. Então, a gente tem que viver, as coisas têm que acontecer, tem que maturar. E eu acho que na hora que dá o choque, esse é uma das coisas que faz ter um choque de geração. Uhum. Porque é um que acha que tem que ter tempo demais e o outro que acha que não precisa de tempo nenhum. Então isso é uma coisa que a geração Z pode, Eu acho que isso a geração Z pode aprender A- com os baby boomers. até pra conseguir conviver melhor, né? Porque eu tava falando esses dias com algumas pessoas sobre, pro teu pai, tu sempre vai ser um fedelho, tu sempre vai ser uma criança. É Pode lógico. ter 10, 20, 30, 40, 50 anos. A tua mãe sempre vai te tratar como aquela pessoa que sabia menos do que ela. Porque fatalmente tu sabe menos do que ela, porque ela viveu muito mais do que tu, né? Não só pelo viveu mais, mas viveu coisas diferentes. Exatamente. De um jeito diferente. Todo mundo, na verdade, sempre vai saber mais do que todo mundo em algum aspecto, né? Porque depende muito das experiências individuais, né? E eu acho que é isso que falta às gerações. Aí eu tô falando no geral, valorizar, né? A gente precisa valorizar o jeito que a geração Z consegue lidar com os problemas, o jeito que a gente foi ensinado a aguentar muita coisa. E isso nos trouxe o quê? Burnout. A geração Z já não pensa da mesma forma. A geração Z já pensa o quê? Não sou obrigado a nada. A gente precisa achar justamente esse meio termo para, claro, não aguentar tudo calado, sofrimento calado, mas também não desistir no Antes da hora, no primeiro impacto. no primeiro impacto. Roberto, que lugar lindo, hein? Lindo. Rogério, isso aqui é maravilhoso. Eu falei pra ti, tu vai sair daqui pensando em comprar um terreno em Rancho Queimado. Talvez tu não more aqui, mas talvez tu queira estar aqui de vez em quando. Por que chama Rancho Queimado? Não sei, alguém deve ter queimado alguma coisa aqui. Tá carregando? Ó, já voltou aqui, ó. Voltamos pro 110. Vai carregando, vai carregando. Porque agora a gente vai chegar onde o passado Encontra e o futuro. presente e o futuro se encontram. E eu acho que isso é o mais incrível, que tu anda por essa região aqui e tu vê esse conflito. Existe muita coisa nova aqui, mas ao mesmo tempo tu vê que as casas se foram preservadas, e eu acho que falta um pouco disso em todas as gerações, conseguir aproveitar o que cada uma Deixou, né? deixou e tem de melhor. E o legado, né? A gente tem que... A gente tem que valorizar, Rô, isso aí, a gente tem que valorizar o legado. Casa Ercílio Luz, aí tem que entrar aí? Não, vai pra lá. Mas tá Aqui falando... é a Casa Ercílio Luz. Mas a gente tinha que fotografar aí. Calma, depois a gente vem aqui, mas agora, Rogério, tu vai ver onde o futuro e o passado Se encontra. se encontram. destino estará à esquerda. E eu quero ver de camarote a tua reação. É aí? É ali na frente. Depois daquele. Bar É e que- Hotel Taquaras. É ali, ó, depois desse motorhome aí. Chegamos. Olha ali. Seu destino Caraca, está à meu, é um esquerda. posto mesmo. Ó a moto aí. Ó. Caraca. Mas vamos encerrar falando do que tu sabe fazer. Que é lidar com. eu sei fazer. Lidar com ambas gerações, tu lida com Baby Boomer e tu lida com Gen Z. Rô. Essa é uma habilidade que a gente aprende, Que a né, gente, Robertinho? tu desenvolveu na marra, né, Rogério? Foi na marra. E agora me conta então, como é que as pessoas que estão nos assistindo podem fazer essa mescla de... Eu acho que de as pessoas, gerações. a melhor forma é aprender. Acho que a gente tem que colocar a mente aberta e aprender com todos eles. Se a gente estiver na posição de aprendizado, a gente vai entender o que um quer, o que o outro quer e chegar no meio termo para poder atender o melhor possível. Porque no fim do dia a gente tem um objetivo em comum. E aí, se a gente atender o objetivo em comum, se vai ser com geração Z, ou se vai ser com os millennials, ou se vai ser com os baby boomers, o importante é a gente atingir o objetivo com sucesso. Vai ser E com aproveitar todo mundo, o melhor né, de todo Rogério? mundo. Exatamente. Esse é o segredo. Gente, a gente escolheu esse lugar a dedo porque ele é um posto que foi construído em 1950, justamente porque é um local que se manteve. A gente tá nos anos 2000 e é um local que se manteve, e eu acho que é a melhor analogia que a gente poderia É um fazer. contraste interessante, né, Albert? As coisas não morrem no fim do dia. As gerações não acabam, a gente vai ensinando e a geração que vem aprende com a anterior. E sempre fica um legado de alguma coisa. E eu acho que esse é o grande negócio
da vida, né? O Rô falou um negócio muito legal de pessoas fortes fazem tempos fáceis fazem pessoas fracas e pessoas fracas fazem tempos difíceis. E eu acho que esse é o maior aprendizado que a gente tira desse episódio, que a gente não sabe de tudo e que a gente sempre tem muito o que aprender com todo mundo, né, Rogério? É isso aí, vamos colocar na posição de aprendiz também, porque tem muita oportunidade aí nesse posicionamento. Eu queria dizer pra gente encerrar agora, porque tá frio, mas eu até que fiquei com um calorzinho agora, né, Rogério? Tá bom aqui, tá né? Frio, tá gostoso, Vamos tá um ficar aqui mais cheirinho um de pouco? lenha aqui, os passarinhos estão cantando. Acho que a gente vai ficar aqui mais um pouquinho? Eu acho que a gente Vamos vai gravar ficar aqui mais um mais episódio Vamos aqui? gravar mais um. Então vamos. Gente, Vamos sim. semana que vem a gente se encontra de novo. Até mais. Tchau, tchau.